Olá, pessoal! Qual é a decisão que pode fazer uma empresa vender milhões e ainda assim ir à falência? A resposta está na precificação. Pois é, o que parece ser só um número numa etiqueta ou numa ordem de vendas é, na verdade, uma das alavancas mais estratégicas de um negócio. Hoje a gente vai desvendar por que precificar vai muito, mas muito além da matemática. É o que realmente define o jogo para uma empresa. Olha só essa frase. Ah, é fácil. Pega o custo, bota uma margem em cima e pronto. Soa familiar, né? Pois é. Essa tal fórmula que muita gente segue, uma abordagem que parece totalmente inofensiva, na verdade ela é muito simplista. Ela só parece inofensiva. Essa simplicidade é, na verdade, uma armadilha. Armadilha do preço fácil. Ela esconde a possibilidade de problemas financeiros gravíssimos, tudo mascarado por uma falsa sensação de que tudo está sob controle. E os perigos de errar a mão aqui são gigantescos. Uma empresa pode estar vendendo horrores e, mesmo assim, pode estar tomando prejuízo. Pode acabar afastando os clientes certos, desvalorizando o próprio produto e, no final das contas, comprometendo a saúde financeira do negócio inteiro. E as apostas são muito altas. Então tá. Como é que as empresas que dão certo fazem isso acontecer? Para responder, vamos ao exemplo de uma empresa que a gente vai chamar aqui de Indústria Alfa. Lá, precificar não é só um jogo de números numa planilha, não. É um processo estratégico que envolve a empresa inteira. Vamos quebrar de vez esse mito do preço fácil, tá? De um lado tem o jeito antigo, uma conta linear e isolada. Custo mais margem igual a preço. Do outro, o jeito inteligente, enxergar a precificação como o centro de um ecossistema estratégico que pulsa junto com o negócio. Mas o que é esse tal ecossistema? Pois bem, imagina uma teia. A precificação estratégica conecta os custos da fábrica com estratégias de mercado, os impostos com análise de risco e, o que é fundamental, tudo isso com o tipo de cliente de que se quer atrair, né? Não é uma linha reta, é uma rede viva e toda interligada. Vamos construir essa ideia juntos. Vamos lá, peça por peça. Tudo começa na base. Claro, os custos é o ponto de partida de qualquer cálculo. Só que custo sozinho é um beco sem saída. Ele precisa se conectar com a estratégia de mercado. Aonde a empresa quer chegar? Qual é o valor que ela realmente entrega para o mundo? Em seguida, a gente adiciona uma camada de proteção, que é a análise de risco. Qual é o perigo de uma venda com uma margem apertada ou um prazo de pagamento muito longo? Isso precisa ser medido, quantificado. E por fim, tudo isso converge para o ponto mais importante, o relacionamento com o cliente. Porque o preço não é só um número, né, gente? Ele comunica valor, ele constrói ou destrói a percepção de uma marca. Ok, com esse ecossistema em mente, o ponto crucial é o seguinte: antes de pegar a calculadora, é fundamental construir uma base sólida. É hora de fazer as perguntas certas para analisar o contexto daquela venda. Primeiro, quem é o cliente? Um cliente novo talvez precise de um preço mais competitivo, enquanto que um cliente fiel já valoriza a qualidade. Segundo, qual a natureza do negócio? É uma venda única? Uma venda única é uma coisa, um contrato de longo prazo é outra, completamente diferente. E o terceiro, qual é o contexto? Grandes volumes podem justificar preços menores, mas uma ordem urgente pode também ter um preço maior. Dá para perceber? O mesmo produto pode ter preços totalmente diferentes. Com essa base estratégica definida, agora sim a gente pode ir para os números. É hora de construir o que se chama de preço base, que lá na indústria alfa se apoia em 4 pilares essenciais. E a construção é bem lógica. Primeiro, um olhar para dentro. Quais são os custos reais? Depois, para fora. Quais são os impostos que incidem sobre essa venda? Em seguida, se define o objetivo. Qual é a margem de lucro que torna um negócio saudável? E, finalmente, o teste de realidade. Esse preço faz sentido diante do mercado, diante dos concorrentes? Quando a gente fala em custo, gente, o buraco é mais embaixo, né? Não é só material, não. A gente também inclui a mão de obra, a energia, a logística e até uma fatia do salário do pessoal do administrativo. Cada detalhe conta. Ignorar isso não é simplificar, é correr um risco cego, hein? Presta atenção. Agora, é aqui que a mágica acontece. Empresas como a Indústria Alfa não dependem de memória ou da intuição de alguém. Elas levam a estratégia para um outro nível, criando regras
de preços sistêmicas e de forma automática, para garantir consistência em cada venda. E aí, usamos o sistema para fazer essa administração. Olha só como funciona. Com base em critérios do tipo do cliente, a região de entrega, o material vendido, o sistema pode aplicar regras de preços automaticamente. Um cliente novo, por exemplo, pode receber um desconto de boas-vindas. Uma venda para uma região com um imposto específico já tem o cálculo ajustado na hora, e isso garante que o preço certo chegue na ordem de vendas e depois na nota fiscal sem erros. A gente está falando de price. Mas definir o preço não é o fim da linha, muito pelo contrário. É aí que inicia um novo ciclo. O ciclo da negociação, da validação, do aprendizado contínuo. E negociar não é só dizer sim para um desconto, é uma reavaliação de um pacote inteiro. O cliente pede para baixar o preço? Ok, a empresa avalia o impacto na margem. O cliente pede para ter um prazo maior? Ok, a empresa avalia o risco financeiro. E tudo isso é um jogo de equilíbrio, constante, nunca para. Esse ciclo de vida do preço tem etapas bem claras, gente. Tudo começa com uma validação interna para garantir que o negócio é lucrativo. Depois vem a negociação com o cliente e a formalização do acordo. Mas a etapa que realmente transforma o processo vem no final, a análise do pós-venda. É aqui que se compara o que foi planejado com o que foi de fato realizado. E aqui está o pulo do gato, hein? Esses dados do pós-venda valem ouro. A margem que a gente planejou foi o que de fato aconteceu? Os custos que foram estimados foram os custos reais? Essas informações são usadas para ajustar políticas, corrigir erros e garantir que o processo de pricing fique cada vez mais inteligente e automatizado no sistema. No fim das contas, se há uma ideia central a guardar de toda essa nossa conversa, é esta aqui. Preço não é um número, preço é uma decisão estratégica. É uma maneira como uma empresa coloca sua estratégia comercial em prática no mundo real. O processo de precificação forte, bem amarrado, permite que a empresa cresça com segurança, proteja suas margens, invista no futuro e construa uma operação que seja verdadeiramente sustentável a longo prazo. E para fechar, fica a reflexão. No dia a dia dos negócios, a pricing, a precificação, é tratada como um improviso ou uma coisa baseada na intuição ou ainda como um processo estruturado, estratégico, como é feito lá na indústria alfa? A resposta para essa pergunta pode literalmente definir o futuro de qualquer empresa.